Amém. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de podermos contribuir com a tua obra, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nada deixa faltar na nossa vida, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Pai. Te agradecemos pelo emprego, pelo trabalho, pela saúde que o Senhor nos dá. E pedimos que essas ofertas, esses dízimos que foram entregues aqui, Senhor, sejam utilizados com sabedoria, Senhor, para o avanço do Teu reino e da Tua obra, Pai. Esteja com aqueles, Senhor, que não possuem emprego, que estão passando dificuldades, e que eles possam, Senhor, no momento que aprouver ao Senhor, ter uma porta aberta, Pai, para poder também assim contribuir com a Tua obra, Senhor. Enche o nosso coração dia após dia de gratidão, Senhor. Pedimos nesse momento pela iluminação do Teu Espírito Santo, Pai. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração para a Tua palavra, Senhor. Queremos sair daqui cheios de Ti. Queremos, Pai, sair daqui melhor do que entramos. Pedimos que o Senhor afaste todas as distrações do inimigo, Senhor, para que nós possamos, Pai, sair cheios de Ti, confrontados, Senhor, pela Tua palavra. Que nós não saiamos daqui, Senhor, cheios de ideias nossas, mas cheios daquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta manhã, Senhor. Encontre em nós um coração humilde e disposto a Te ouvir. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos numa série de mensagens cujo intuito é trabalhar o tema do nosso relacionamento com Deus, a profundidade do nosso relacionamento com Deus. E dentro desse grande assunto, o tema da nossa reflexão desta manhã é um convite à satisfação espiritual. Um convite à satisfação espiritual. E para isso eu peço que os irmãos abram a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler dos versos de 1 a 7. Ou podem acompanhar o texto que será projetado na versão NVI 2023. Isaías 55, de 1 a 7. Diz assim a palavra: Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, conforme a minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz dele uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão a você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele, enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Amém? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler faz parte de um grande bloco de mensagens do profeta Isaías, que vai desde o capítulo 40 até o capítulo 55. Então o que nós lemos aqui foi o finalzinho da mensagem desse grande bloco do livro. E do que trata essa parte do livro de Isaías? Nesses 16 capítulos,
Isaías está se dirigindo ao povo que estava ou estaria exilado na Babilônia, ao povo que viveria as dores do cativeiro depois da destruição de Jerusalém pelo Império Babilônico. E do capítulo 40 ao 48, Isaías está tentando responder a alguns questionamentos que talvez passe pela mente dos exilados. Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus pode nos restaurar? Ou melhor, será que Deus ainda quer nos restaurar depois de tudo o que fizemos? E a resposta do profeta ao longo desses primeiros capítulos é dizer um enfático sim. Deus pode e deseja restaurar o seu povo, libertar o povo da opressão, do sofrimento do exílio, trazê-los de volta a Jerusalém. Ele levantará um império ainda maior que o Império Babilônico para trazer juízo sobre a Babilônia e trazer o seu povo de volta. Então sim, Deus pode e quer restaurar o seu povo. Mas a partir do capítulo 59, começa a surgir um novo tipo de questionamento. Começa a surgir talvez um outro tipo de pergunta que os exilados poderiam fazer. Tá bom, nós entendemos que Deus pode e quer nos restaurar, nos libertar desse exílio. Mas e o problema do nosso pecado? Porque afinal de contas, foi o nosso pecado e as nossas ações que nos trouxeram até o exílio. Como que Deus vai transformar esse Israel pecador no Israel servo, que não vai cometer os mesmos erros do passado que nos trouxeram até a Babilônia? Como que Deus vai resolver o problema do nosso coração? E quando chega no capítulo 53, o profeta dá uma resposta maravilhosa, uma resposta que ecoa pelo resto da Bíblia. O problema do pecado do povo de Israel seria resolvido pelo servo sofredor. A figura do servo sofredor aparece no capítulo 53 de Isaías, aquele que seria transpassado pelas nossas transgressões, seria moído pelo nosso pecado, e por meio das suas feridas, nós receberíamos perdão. E a partir do capítulo 54, no 54 e no 55, o profeta já está tratando o povo de Deus como um povo restaurado, como um povo que já foi alcançado pela obra do servo sofredor, que é o próprio Jesus Cristo. Ele já não está mais aparentemente falando para pessoas que estariam sofrendo a opressão do exílio ou preocupados em não cometer os mesmos erros que levaram esse povo ao exílio, mas ele está falando para pessoas que já foram alvos dessa obra salvadora do servo sofredor, e que agora existe uma nova realidade de vida disponível a essas pessoas. Irmãos, esse texto nos mostra, antes mesmo de nós entrarmos nele, que por meio da obra de Jesus, por meio da obra do servo sofredor, existe uma vida de abundância em Deus, disponível para cada um de nós. E esse texto que nós lemos no 55, de 1 a 7, é como que um alerta, um convite, porque há muitas pessoas no meio desse povo que já foram alvos da obra do servo, que ainda não desfrutam daquilo que Jesus conquistou para nós, que ainda não desfrutam dessa nova realidade de vida abundante que existe para os filhos de Deus. Não desfrutam desse relacionamento de profundidade, porque agora o caminho para Deus está aberto. Agora, reconciliados com o Pai, nós podemos ter uma nova vida com Ele. E a pergunta antes do texto é: por que nós não estamos desfrutando daquilo que foi comprado para nós por um alto preço? Então, irmãos, ao olhar para esse convite que Deus nos faz, um convite à satisfação espiritual, a primeira coisa que o texto que lemos chama a nossa atenção é que esse convite é um convite muito necessário para mim e para a sua vida. O texto ele enfatiza a necessidade do convite que o próprio Deus está fazendo para nós.
No começo do texto ele já diz, no versículo 1, vejam, todos vocês que estão com sede, venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem custo e sem dinheiro. Perceba quantas vezes aparece o convite, venham, venham, venham. Como quem diz, por que vocês ainda não vieram? Existe um convite para satisfazer as nossas necessidades. Aqui ele fala sobre comida, sobre água. Venham e comam, venham às águas e bebam. E é claro que o texto não está falando sobre comida, ele não está falando sobre água, ele está falando sobre uma necessidade mais profunda que eu e você temos. Talvez para nós que não vivemos o contexto de um exílio, pareça um pouco distante a grandeza desse convite. Para quem já teve que passar por um período de privação financeira, por exemplo, sabe o quanto deve ser difícil você ter uma necessidade e não ter os meios para satisfazer essa necessidade. Ou então, pensando do modo inverso, como é bom nós termos uma necessidade e possuirmos nas nossas mãos os recursos que precisamos para atender essa necessidade. Como é bom esse sentimento de que nós podemos atender as nossas necessidades, esse sentimento de que nós temos o que precisamos para comprar as nossas necessidades. Passa uma sensação de independência, uma sensação de suficiência. E aqui o povo talvez não estivesse passando por essa sensação que na nossa época, aqui no século 21, muitos de nós sentem, essa sensação de independência, de suficiência. E é por isso que o texto fala sobre comida, sobre água. Não porque ele esteja querendo falar sobre atender a fome dos famintos, sobre almoço grátis para aqueles que não têm dinheiro, mas porque ele quer chamar a nossa atenção para o fato de que existe uma necessidade mais profunda do que a água e do que a comida. Existe uma necessidade que é comum, tanto ao mais rico quanto ao mais pobre. Algo de que ambos estão famintos. E Ele quer nos chamar a nos satisfazer nele, a satisfazer as nossas necessidades espirituais no nosso Criador. Você pode estar muito bem alimentado e estar espiritualmente faminto. Você pode ter todas as suas necessidades materiais atendidas, mas pode estar definhando na sua alma. E Deus faz um convite, venham, bebam e comam, sem dinheiro, sem custo, sem recursos, porque o preço desse convite já foi pago pelo servo sofredor. Foi um preço de sangue. É um convite abundante, ele não é a imagem de uma pessoa faminta encontrando um pedaço de pão e um pouco de água, é a imagem de uma pessoa faminta encontrando um banquete. Venham e comprem vinho e leite, é a imagem da abundância. Deus está dizendo, existe algo surpreendente na minha presença, que vocês ainda não estão desfrutando. Existe algo que vocês nem conseguem imaginar que está disponível na minha intimidade. Algo que vocês nunca sonharam, e é justamente por conta da generosidade desse convite, da necessidade que nós temos nesse convite, que chega no versículo 2, e o profeta faz uma pergunta. Deus faz uma pergunta que soa um tanto absurda aos nossos olhos. O texto diz, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastar o esforço, o suor do seu rosto com aquilo que não satisfaz? Isso pode nos levar a uma ilustração. Imagine você uma pessoa que está morta de fome, que não come há dias, que está faminta, e essa pessoa faminta se dispõe a trabalhar um dia inteiro. E chega ao final do dia, essa pessoa recebe o seu salário. E ela pega esse salário, vai até o mercado e volta com um monte de coisa que não serve para comer.
Que situação ridícula. Que pergunta mais absurda. Por que alguém faminto faria isso? Por que uma pessoa faminta iria investir o seu esforço, o seu tempo, as suas forças, o suor do seu rosto para comprar aquilo que não pode satisfazer a sua fome, para comprar aquilo que não pode saciar a sua sede? Essa pergunta absurda está aqui, amados, porque nós fazemos isso. Em maior ou em menor grau, nós estamos a todo tempo sendo tentados a colocar diversas coisas no lugar de Deus em nossa vida. Estamos colocando ou sendo tentados a todo momento a colocar várias coisas no trono da nossa vida. A buscar satisfação, a buscar propósito, a buscar alegria, a buscar contentamento em um monte de coisas, seja no nosso trabalho, na nossa carreira profissional, seja nos nossos recursos financeiros, nos nossos bens, posses, na nossa família, no nosso cônjuge, nos nossos filhos, seja em vícios, em poder, em importância, reconhecimento. A todo momento nós estamos sendo tentados a buscar a satisfação da nossa alma nessas coisas que o texto diz que não são pão, que não possuem capacidade de responder àquilo que tanto estamos buscando do momento em que nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir. Por que fazemos isso? Por que insistimos em fazer esse tipo de escolha absurda? E é por isso que ele continua no verso 2, como que num tom de apelo, de desespero: escutem, escutem-me. Como quem diz, vocês estão surdos, vocês não estão percebendo o absurdo que vocês estão fazendo, vivendo dessa forma, jogando a vida de vocês fora. Comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a alma de vocês viva. Enquanto há um convite gratuito para a gente se deliciar na presença de Deus, num banquete para satisfazer a nossa força, as nossas necessidades, para alimentar a nossa alma, nós estamos escolhendo comprar um monte de pedra que não dá para comer. Escutem. Escutem a voz do Senhor. Existe um alimento diferente de tudo que vocês já provaram. Existe um fino banquete acessível a cada um de nós. E a alma de vocês viverá. É interessante, amados, essa expressão alma que ele usa aqui. Venham a mim e a alma de vocês viverá. Será que é possível a nossa alma não estar viva? Eu tenho para mim que essa expressão aqui é uma alusão a um texto que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Um texto que diz quem nós somos. Muitas pessoas tentam definir o ser humano, mas o texto de Gênesis 2,7 define quem nós somos. O texto diz que formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele passou a ser o quê? Alma vivente. Soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. O profeta Isaías diz: venham a mim para que a sua alma volte a viver. Essa palavrinha alma, amados, ela significa literalmente garganta. E por que o texto de Gênesis diz que nós somos alma vivente? Porque garganta no imaginário dos hebreus era uma ilustração, era uma figura da fome, da sede. Um lugar profundo, difícil de preencher, que demonstra os nossos desejos, os nossos anseios. A Bíblia nos define dessa forma: nós somos fome, nós somos sede, nós somos movidos por desejos, por fome, por sede. Nós somos fome e sede do Criador. Por isso que nós, depois de recebermos o fôlego de vida, passamos a ser alma vivente, porque fomos criados em perfeita comunhão com o nosso Deus. E agora, na situação a qual Isaías está escrevendo, ele diz: vocês não estão mais em comunhão com o Deus de vocês, por isso venham a mim,
para que a alma de vocês volte a ter vida. Nós temos muitos desejos, nós temos fome de comida, sede de água, vontade de dormir, necessidade de relacionamentos, mas somente um desejo define quem nós somos: a nossa fome e a nossa sede do Criador. Nós somos isso. Nós somos criados para Ele. Fora dele não temos vida. Fora dele somos como as pessoas a quem o profeta está escrevendo. Por que vocês estão comprando pedra para comer? Fora dele estamos tomando decisões absurdas com o que vamos fazer com o nosso tempo, com o nosso esforço. Fora dele não existe propósito. Então o profeta faz esse convite para nós desfrutarmos da intimidade com o nosso Deus, para nós sermos quem nós fomos criados para ser. E talvez muitos se perguntem como nós podemos acessar essa fonte de água viva. Irmãos, nós estamos numa campanha de jejum e oração. As disciplinas espirituais, o jejum, a oração, são o meio pelo qual nós podemos encontrar a presença do nosso Deus, conhecê-lo, desfrutar da sua beleza, da sua intimidade. Nós lemos no começo: bem-aventurado o homem cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Esse tipo de pessoa que busca a presença de Deus dia e noite é a pessoa que vai ter a plena satisfação da sua alma. E daí todas as outras coisas vão encontrar o seu devido propósito: o trabalho, a família, o dinheiro, o lazer, as viagens, os recursos, o entretenimento. Quando tudo estará no seu devido lugar, quando Deus estiver de fato no trono da nossa vida. Então o texto mostra para nós o quanto é necessário esse convite, o quanto nós precisamos desse convite. Mas ele prossegue, mostrando para aqueles que o ouviriam, para os leitores do livro, qual é a garantia do convite. Ele diz: venham a mim e a alma de vocês viverá. E ele prossegue dizendo: porque eu farei uma aliança eterna com vocês. Amados, o que eu quero dizer com garantia do convite? Esse convite, ele exige um passo de fé. Pode parecer algo muito óbvio dizer que esse convite é muito bom. Mas vamos pensar numa ilustração aqui. Pense numa pessoa que passou e cresceu a vida inteira comendo lixo. E o lixo é tudo o que ela conhece. Ela nunca provou, ela nunca viu nada diferente do lixo. E de repente chega uma pessoa para ela e diz: olha, se você abandonar o seu lixo, eu vou te entregar algo que nunca passou pela sua mente. Algo que você jamais imaginou que pudesse existir. Um banquete. Amados, para nós olhando de fora parece óbvio que esse convite ele é irrecusável. Mas para alguém que só provou lixo a vida toda, aceitar esse convite exige um passo de fé. Exige trocar o conhecido pelo desconhecido, aquilo que ela conhece por algo que ela ainda não conhece. Talvez para uma pessoa que tem um vício e utilize desse vício para preencher alguma necessidade, algum vazio do seu coração, a ideia de que Deus pode preencher de forma plena aquilo que ela busca no vício dela, soe como uma ideia um tanto desafiadora. Algo difícil de abraçar de cara. Talvez para uma pessoa que cresceu colocando a carreira e a vida profissional em primeiro lugar, pensando que o trabalho é aquilo que vai trazer alegria, satisfação e propósito para a vida dela, talvez para essa pessoa, repensar tudo aquilo que ela alimentou a vida inteira na mente dela, seja difícil. Venham a mim e a alma de vocês viverá. Por quê? Porque eu farei uma aliança eterna com vocês. A garantia do convite está em quem está fazendo o convite.
Se você vier a mim, eu faria uma aliança semelhante ao que eu fiz com Davi. Nesse ponto, amados, um leitor que não conhece a história de Davi não vai ter a real dimensão do que Isaías está escrevendo. Ele diz no verso 4, vejam, olhem para trás, olhem para o meu relacionamento com Davi, olhem para o que eu fiz através da vida dele, e vocês vão entender a grandeza daquilo que eu estou prometendo a vocês. E vocês vão entender o que significa o banquete que vocês vão ter diante da minha presença. E Davi, na época de Isaías, já era conhecido como uma pessoa que era caracterizada pelo seu profundo relacionamento de intimidade com Deus. Certa vez ele escreveu no Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para o quê? Contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. Deus está nos convidando a entender a magnitude do convite, olhando para trás, para as Escrituras, e vendo o que Ele já fez na vida de homens e mulheres que tiveram profunda intimidade e relacionamento com Ele. Só assim nós vamos ter a base de fé necessária para nós entendermos que esse convite é maior do que qualquer coisa que a gente tente preencher o nosso coração. E aqui a gente precisa chamar a atenção, amados, para a disciplina espiritual da leitura da palavra e da meditação. Como que nós vamos conhecer o Deus que nos convida a beber da fonte de água viva, se nós não soubermos o que Ele já fez na vida de tantas pessoas? Se nós não soubermos o quanto Ele já transformou homens e mulheres que decidiram abandonar aquilo que não é pão, que decidiram abandonar aquilo que não satisfaz, para se achegarem diante da presença dEle e dizerem, Senhor, eu quero beber da Tua fonte, eu quero Te conhecer, eu quero ser como Davi, eu quero contemplar a Tua beleza, eu quero conhecer a Ti, Senhor, o meu Criador, aquele para quem eu fui criado. Nós já falamos sobre a necessidade que esse convite tem para a nossa vida, da garantia a respeito de quem está nos convidando, mas em último lugar o convite nos mostra que ele é urgente. O texto, se ele acabasse no versículo 5, ele seria muito mais cômodo para a gente. Mas o versículo 6 e o versículo 7, eles colocam um tom de alerta para mim e para você que estamos lendo esse texto nessa manhã. O texto fala, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Ele começa dizendo no verso 1, venham as águas. Depois ele diz no verso 3, venham a mim, se identificando como as águas. E agora ele diz, direto e reto, sem figuras, sem imagens. Busquem o Senhor. Clamem por Ele. E por que Ele está sendo direto e reto? Porque esse convite tem prazo de validade. Esse convite, ele tem um prazo de validade, enquanto Ele está perto, enquanto ainda é possível achá-lo. Sabe, irmãos, nós temos uma ideia errada, de que o convite estará gritando em nosso coração a todo momento pelo resto da nossa vida. Achamos que podemos adiar a resposta que Deus está pedindo de nós, dia após dia, ano após ano. Quando na verdade, ao fazer isso, nós só estamos endurecendo o nosso coração à voz do Espírito Santo. O autor aos Hebreus vai dizer, hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o seu coração. Não se trata de buscar algo que está perdido. Se trata de ir atrás de alguém que se fez disponível.
Nesta manhã, hoje, se Deus está falando ao seu e ao meu coração, é porque Ele está se fazendo disponível. E o alerta que Isaías coloca é: não endureça o seu coração. Porque não cabe a você decidir quando Deus se fará disponível. Porque se depender do meu e do seu coração duro, nós nunca vamos ir até Deus. Isso só queima dentro de nós, porque pela graça dEle, Ele se apresenta até nós e fala: venham as águas, venham a mim. E se nós escutamos isso agora, a hora de responder não é amanhã, não é como quando formos mais velhos, não é quando conquistarmos tais e tais coisas na nossa vida, mas é hoje, é agora. No verso 7 ele conclui dizendo que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Agora ele é extremamente duro com os seus ouvintes. Ele chama aquele que ainda não aceitou o convite de ímpio, de homem mau. Porque no final das contas, amados, não existe um meio termo na nossa vida cristã. Ou nós estamos nos satisfazendo na fonte de água viva e buscando constantemente em nosso coração as coisas que nós estamos colocando no lugar de Deus e clamando a Deus para que Ele esteja no trono da nossa vida, ou nós estamos vivendo como ímpios, como pessoas que estão querendo ter dois senhores. Mas Jesus Cristo diz que nós não podemos ter dois senhores. O profeta Jeremias vai dizer que nós somos seres que têm sede, e seres que têm sede vão buscar satisfazer a sua sede em algum lugar. Se não é na fonte de água viva, vai ser nos próprios reservatórios furados que nós tentamos construir para nós mesmos, de forma falha, que não tem a capacidade de saciar a nossa sede. Aquele que não busca a fonte de água viva vai buscar um monte de porcaria. Ou vai buscar um monte de coisas que têm o seu valor e que são boas, mas que não foram feitas para ocupar o lugar de Deus no meu e no seu coração. É por isso que a nossa reflexão nessa manhã não poderia terminar sem esse apelo da disciplina espiritual da confissão e do arrependimento. Busque o Senhor enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Quais caminhos e pensamentos precisamos abandonar para irmos até a fonte de água viva? O que nós precisamos colocar diante de Deus nesse momento? Senhor, isto aqui está atrapalhando a minha vida. Eu estou tentando satisfazer a minha alma, aquela sede que eu sou, aquilo que queima dentro de mim com isso. E isso aqui está me atrapalhando, está me impedindo, ó Pai, de encontrar a Tua presença. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Eu quero que você analise o seu coração. Senhor, nós somos tão falhos e tão pequenos, Pai. Somos um desejo ambulante, Senhor, que busca se satisfazer com tudo quanto é coisa que se apresenta ao nosso redor. Confessamos a Ti, ó Pai, que diversas áreas da nossa vida não estão no seu devido lugar. Porque estamos colocando, ó Pai, essas coisas no Teu lugar, Senhor. Não estamos nos esforçando e comprando aquilo que pode satisfazer a nossa alma, Senhor. Não estamos buscando a Tua presença, Senhor. Não estamos buscando a fonte de água viva e estamos tentando, Pai, nos satisfazer com as nossas próprias coisas, Senhor. Pai, nós cremos que se o Senhor falou conosco nessa manhã, é porque o Senhor deseja que nós experimentemos desse banquete, ó Pai. Mostra a cada um aqui, ao coração de cada um aqui, a sede profunda que nós temos na nossa alma, que possui o tamanho exato do nosso Criador. Que nós saiamos aqui nessa manhã, Senhor, com o desejo
de Te encontrar, com o desejo de Te buscar, com o desejo de Te conhecer, com o desejo de olhar para a Tua palavra, Senhor, e ver que aquele que nos chama é digno de toda a nossa confiança. E ver, Senhor, que em Ti nós podemos viver uma vida com propósito. Que através de um relacionamento profundo contigo, Senhor, nós podemos ter uma vida que transborde na vida de outras pessoas, Senhor. Nós podemos ter uma vida que revele do Teu amor e da presença toda satisfatória que há diante de Ti, ó Pai. Não permita que a gente jogue essa decisão para amanhã. Não permita, Senhor, que a gente caia no engano de achar que o convite estará disponível para nós a todo momento, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos.